E aí, pessoal, tudo bem? Prontos para mais um mergulho profundo aqui com a gente? Hoje a gente vai lá para Bangladesh. Tentar entender essa onda de protestos, viu? É um negócio bem complicado, viu? Tem estudantes nas ruas, tem violência, a internet tá bloqueada, tem gente falando em ditadura. E para completar, a economia tá dando sinais de alerta, sabe? A coisa tá pegando fogo por lá e é por mundo que fica, O que tá causando essa explosão toda? Será que é só protesto contra o sistema de cotas, como a gente ouve por aí? Parece que as cotas são o estopim dessa crise, né? Me explica melhor esse sistema. Como é que ele funciona em Bangladesh? Olha, diferente da Índia, por exemplo, onde as cotas são baseadas em castas, em Bangladesh elas são para descendentes dos chamados combatentes da liberdade. Eles são os heróis da Guerra de Independência de 1971. E olha só, 56% dos empregos públicos são reservados por causa desse sistema. É muita coisa. 56%! Caramba! Agora dá para entender porque tem tanta gente insatisfeita. Mas espera aí, quem são esses combatentes da liberdade? Qual a importância deles na história de Bangladesh? Para entender isso, a gente precisa voltar um pouco no tempo, mergulhar na luta pela independência de Bangladesh. Antes de 1971, o território que hoje é Bangladesh era parte do Paquistão. Era o que eles chamavam de Paquistão Oriental. Só que essa união era cheia de problemas, sabe? Muita tensão e desigualdade. Lembro de ter estudado isso. Tinha uma diferença enorme entre as duas partes do Paquistão. E como? Discriminação para todo lado, social, econômica, política. A maioria da população do Paquistão então falava Bengali, mas a língua oficial imposta por eles era o Urdu, que só uma minoria falava. E para piorar, o Paquistão Oriental gerava muita riqueza para o país, mas recebia bem menos investimentos em troca, era explorado. E teve aquele ciclone terrível em 1970, né? O ciclone Bola, que matou uma gente. Exatamente. E o pior é que o governo do Paquistão Ocidental, dominado pela elite Urdu, fez muito pouco para ajudar as vítimas. Aí a panela de pressão explodiu de vez. A insatisfação já era enorme, mas a falta de apoio depois do ciclone foi a gota d'água. Nossa, que situação. E como essa revolta toda acabou virando a Guerra de Independência? Em 1970, o Paquistão teve eleições gerais e um partido do Paquistão Oriental, a Liga Awami, liderada por Sheikh Mujibur Rahman, ganhou maioria. Mas os militares do Paquistão Ocidental não aceitaram o resultado, impuseram lei marcial no Oriente, sabe? E o povo, claro, se revoltou, começou a lutar pela independência. Entendi. Então foi aí que os combatentes da liberdade entraram em cena, lutando pela independência do seu povo. Isso mesmo. Eles arriscaram tudo, enfrentaram cada coisa. Milhões de pessoas morreram nesse conflito. Um período muito triste, mas de muita coragem também. Esses combatentes viraram símbolos da luta, marcaram a identidade de Bangladesh para sempre. Que história. Agora faz mais sentido essa admiração toda pelos combatentes. Mas e o sistema de cotas, quando ele surgiu logo depois da independência? Sim, em 1972, para reconhecer o sacrifício dos combatentes, o governo criou um sistema de cotas, reservando 30% dos empregos públicos para eles. A ideia era dar a esses heróis uma chance de reconstruir suas vidas, né? Era uma forma de retribuir quem lutou pela nação. Faz sentido. Mas pelo que você falou, esse sistema não ficou só nos 30%, né? Infelizmente não. Em 1997, o sistema foi ampliado para incluir os filhos dos combatentes. E em 2010 veio a mudança mais polêmica, a inclusão dos netos. Aí a porcentagem de vagas reservadas foi aumentando até chegar nos 56% que a gente falou. Aí a coisa desandou de vez. 56% das vagas é muita coisa. Imagine a frustração de quem estuda, se prepara e na hora de concorrer a um emprego público vê mais da metade das vagas reservadas para descendentes de combatentes. Parece que esse sistema, que começou como uma homenagem justa, acabou criando um novo tipo de desigualdade, né? Exatamente. E aí que a gente começa a entender a raiz dos protestos. Essa sensação de que o passado está sufocando o futuro, sabe? Impedindo toda uma geração de ter acesso a oportunidades. Mas a gente vai falar mais sobre isso na próxima parte do nosso mergulho. É isso aí. Fiquem ligados que a gente já volta para desvendar essa história. E aí, pessoal, de volta ao nosso mergulho profundo nos protestos em Bangladesh. A gente viu como esse sistema de cotas, que começou com a melhor das intenções, né, acabou se tornando um ponto central da crise. Mas tem outra coisa importante nessa história. A economia. Afinal, de que adianta ter diploma se não tem emprego? Pois é, a gente sabe que quando a barriga ronca, a cabeça não pensa direito. E pelo que eu tenho lido, a situação econômica em Bangladesh não está nada fácil. A taxa de desemprego, principalmente entre os jovens, está muito alta. Imagine só. Quase 2 milhões de jovens entram no mercado de trabalho todo ano disputando pouquíssimas vagas. E aí, quando eles se deparam com esse sistema de cotas que reserva mais da metade das vagas para descendentes combatentes da liberdade, a frustração explode, né? É como se tivesse um muro enorme no caminho deles. Dá para imaginar a frustração.
E para piorar, a economia de Bangladesh como um todo não está indo bem, né? Exatamente. As reservas internacionais estão caindo, a inflação está comendo o poder de compra do povo e o país está cada vez mais dependente de empréstimos estrangeiros. Até lembra um pouco a crise que o Sri Lanka teve, sabe? O que deixa todo mundo preocupado. Entendi. Então a gente tem esse sistema de cotas que está gerando muita frustração e uma economia em crise, ou seja, é uma bomba relógio, né? Mas a gente também falou da insatisfação com o governo da Sheikh Hasina, né? O que mais está alimentando essa crise política. A Sheikh Hasina está no poder há muito tempo, ganhou as últimas 4 eleições. Só que a oposição não reconhece essas vitórias, né? Eles acusam ela de fraude eleitoral e de ser autoritária. Dizem que ela censura quem fala contra ela, persegue os opositores e manipula as eleições para continuar no poder. Nossa, são acusações pesadas, hein? E como a Hasina se defende? Ela nega tudo, é claro. Diz que as eleições foram limpas e que ela só está combatendo a corrupção e o terrorismo. Mas o fato é que o clima político está muito tenso, sabe? A oposição está ganhando força e a população está cada vez mais dividida. E como essa questão das cotas entra nesse jogo político? Aí que a coisa fica interessante. A oposição usa a insatisfação com as cotas para atacar a Hasina, né? Eles dizem que o sistema é só uma forma de favorecer os aliados políticos dela, mantendo eles nos cargos importantes e garantindo o poder dela. Ou seja, além da frustração com a economia, tem essa briga política em cima do sistema de cotas. É um barril de pólvora. E a Hasina, como ela reage a essa pressão toda? Do jeito que só piorou as coisas. Num discurso recente, ela comparou os manifestantes aos Razakars, sabe? Razakars? Quem são eles? Os Razakars eram uma milícia que apoiava o Paquistão Ocidental durante a guerra. Eles ficaram conhecidos pela violência, sabe? Pelos crimes que cometeram contra o povo bengali. O termo Razakar é usado como um xingamento em Bangladesh, tipo traidor, inimigo da pátria. Caramba. Comparar os manifestantes com os Razakars é acusar eles de traição, né? É isso mesmo. A declaração dela repercutiu muito mal. Organizações de direitos humanos, a comunidade internacional, todo mundo criticou. Acusaram a Hasina de estimular a violência e de reprimir quem pensa diferente dela. Foi um erro que só aumentou a tensão e deu mais força aos protestos. E como está a situação agora? Os protestos continuam? Sim, continuam, mesmo com a repressão do governo. Tem relatos de confrontos violentos entre manifestantes e policiais, com gás lacrimogênio, balas de borracha e até tiros de verdade. A internet está bloqueada em várias regiões e o clima nas ruas é de medo e incerteza. Que situação. A gente vê que essa crise vai muito além das cotas, né? Uma mistura de frustração com a economia, insatisfação com a política e traumas do passado que estão voltando à tona. É exatamente isso. O Bangladesh está num momento crítico, sabe? Uma encruzilhada. Na próxima parte a gente vai tentar entender quais os caminhos para sair dessa crise, né? Fiquem com a gente. E aí, pessoal? De volta para a última parte do nosso mergulho. A gente viu a crise em Bangladesh, viu como a coisa é complexa. E agora a pergunta é, como sair dessa? O que será que vem por aí para Bangladesh? É difícil saber o futuro, né? Ninguém tem bola de cristal, mas uma coisa é certa, Bangladesh está numa encruzilhada, num momento decisivo. O primeiro passo para tentar resolver essa crise, acho que é baixar a poeira. Diminuir essa tensão toda e abrir um diálogo, sabe? Governo e manifestantes precisam conversar. Sentar e conversar parece ser o básico, né? Mas a gente sabe que, na prática, isso pode ser bem complicado. Exige humildade dos dois lados, né? Saber ouvir o outro e ceder um pouco. E a postura do governo da Sheikh Hasina até agora não mostra muita disposição para conversa, né? A gente tem visto mais repressão, censura, tentativas de deslegitimar os protestos. Essa estratégia só piora as coisas, né? Aumenta a divisão, afasta as pessoas, em vez de tentar uma solução pacífica. Parece que estão jogando gasolina na fogueira. Filho manifestantes. Tem alguma disposição para o diálogo, ou a exigência é a saída da cena? Olha, tem de tudo entre os manifestantes. Alguns grupos mais radicais querem a renúncia imediata da Hasina em novas eleições, mas outros grupos parecem dispostos a negociar, desde que o governo mostre que quer resolver os problemas, sabe? Que tenha propostas concretas. E quais são as principais reivindicações dos manifestantes? É só acabar com as cotas? Não, as cotas são só a ponta do iceberg, né? Tem muito mais coisa por baixo. Os manifestantes querem uma reforma política profunda, eleições mais justas, acabar com a corrupção. Eles querem mais investimento em educação, em saúde e principalmente na geração de empregos. No fundo, o que eles querem é dignidade, oportunidade, um país mais justo para todo mundo. Parece que essa luta vai além das cotas, né? Eles querem uma mudança profunda no país. E no meio disso tudo, como fica a questão da herança dos combatentes da liberdade? Como reconhecer o sacrifício deles e, ao mesmo tempo, atender às demandas das novas gerações? É uma pergunta difícil, sem dúvida. De um lado, a gente tem que honrar a memória dos heróis da independência, né? Mas, por outro lado, a gente precisa construir um futuro justo para todos, não importa de onde eles vieram. Encontrar esse equilíbrio é essencial. É como se Bangladesh estivesse num cabo de guerra entre o passado e o futuro, né? É isso. Para sair dessa crise, eles precisam reconhecer a importância do passado, mas sem deixar que ele impeça a construção de um futuro mais justo, sabe?
A solução, eu acho, passa por um debate honesto, respeitoso, em que todo mundo possa se expressar. Parece que o futuro de Bangladesh depende dessa capacidade de dialogar, de encontrar um ponto de equilíbrio entre as demandas do presente e o respeito pelo passado, né? Tomara que essa crise sirva de alerta, um chamado para construir um país mais justo, mais democrático. É isso aí. Que as próximas páginas da história de Bangladesh sejam escritas com diálogo, respeito e esperança. Só assim eles vão conseguir superar essa crise e construir um futuro melhor para todos. É isso aí, pessoal. Chegamos ao fim de mais um mergulho profundo aqui no The Deep Dive. Esperamos que vocês tenham gostado dessa viagem por Bangladesh e que a gente tenha ajudado a entender melhor essa crise tão complexa. A gente se vê no próximo episódio.